Olá, pessoal do Já Passei Educação. Vamos falar hoje de mais um edital. E a gente vai falar aqui de um edital que a banca é VUNESP, né? Prefeitura de Monte Alto. Então, nós vamos comentar aqui concurso para PEB 1, né? Que vai ter o curso aqui no Já Passei. Então, nós vamos falar um pouquinho aí desse curso, né? Você sabe que no Já Passei você tem o curso, vários professores aí para atender você, né, com videoaulas, etc. Então, Prefeitura de Monte Alto, Fundação VUNESP, conhecida Fundação VUNESP, a prefeitura abriu para vários cargos, né, jardinagem, operação, soldagem, trabalhos braçais, cuidador de idoso, motorista, salva-vidas, agente de desenvolvimento. Aqui no Já Passei você vai ter o curso do professor de Fundamental 1, né? Tem escriturário, orientador, só para você saber aí se você é da região, né? O curso tem de assistente social, tem agente de educação infantil, né? Que tem que ter curso superior de licenciatura em pedagogia, uma vaguinha aqui, tá? 3.988 19. Tem área de saúde, bibliotecário, contador, tem diretor escolar, duas vagas, né? 6.002, licenciatura plena em educação, 5 anos de efetivo exercício no magistério, né? Então aí tem diretor escolar musical, olha que bacana, 5.958 também, aí tem que ter licenciatura em música e pedagogia, né? E aí os diplomas necessários aí, pós-graduação em música, 5 anos de efetivo exercício, tá? Tem a engenheira ambiental, médico, fonoaudiólogo, médico da família. Só estou passando aqui para vocês verem que é um edital bastante longo, com vários e vários cargos, e nós vamos chegar aqui no nosso, que é professor de ensino fundamental, 3 vagas, salário de 3.513,70, licenciatura plena em pedagogia, habilitação para docência infantil e séries do ano inicial, do ensino fundamental, né? 30 horas. Olha só, muita gente fala assim, Fábio, pouca vaga, não sei o quê, né? O povo gosta de falar isso, mas, gente, é sempre uma oportunidade. Tem um detalhe, né? A prefeitura de Monte Alto, ela tem um vale, um auxílio alimentação muito bom, de R$ 1.000, né? Então, você já coloca aí R$ 1.000 de auxílio alimentação, tá? Esses vencimentos são do mês de janeiro, né? Aí tem outros cargos aqui, mas nós vamos focar aqui no professor de ensino fundamental, né? Ele vai prestar, aí, como eu falei, o auxílio alimentação é de R$ 1.000, então bom auxílio alimentação. Ele prestará serviço, né, na prefeitura dentro do horário estabelecido, podendo ser diurno ou noturno, em dias de sábado, domingo, feriado, porque tem muitos cargos da saúde que acabam sendo aí no final de semana. Regime de trabalho é CLT, né? Mas o trabalhador é vinculado ao regime geral de previdência social. Muita gente tem essa dúvida, mas assim, os municípios podem optar ou pelo regime estatutário ou pelo seletista. Ah, então não é efetivo? Sim, é efetivo. E quando você está sobre o regime de CLT, é chamado de emprego público. Tem as mesmas garantias no sentido da estabilidade. Então, você vai cumprir 3 anos de estágio probatório. Se você for aprovado, você vai ter estabilidade, né? Então, mas a única diferença é que você é regime CLT e é empregado público, tá? Mas pode mandar embora a qualquer hora? Não, tem que seguir as mesmas regras do funcionalismo público. Se for demitir, tem que ter uma série de questões aí, né? Importantes detalhar isso, porque muita gente confunde isso. Inscrições, né? Das 10 horas do dia 29 de abril até o dia 4/6, né, de 2024, pela internet no site da VUNESP. Então, não é permitida inscrição por meio bancário, pelos correios, ou facsímile, condicional, ou fora do prazo. Então, inscrição sempre pelo site. Aí você vai emitir o boleto lá e tal, e vai pagar. As condições, né, que você tem que ter na data da posse. Muita gente confunde isso também.
Na data da posse, você precisa ter essas condições. Então, eu posso prestar um concurso com menos de 18 anos? Sim. Se na nomeação você tiver 18 anos, ok. Tá? Ser brasileiro, nato, estar kit com as obrigações militares, com a justiça eleitoral, CPF regularizado. Professor, CPF regularizado é o quê? Outra coisa que muita gente confunde também. Ah, eu tenho dívida. Não tem problema. CPF estando regular é quando você não está com ele cancelado. Às vezes a pessoa deixou de declarar imposto de renda e a justiça bloqueia o seu CPF. Claro que tem um tempo, isso aí e tal. Então, o CPF não estando regularizado, você não consegue abrir conta de banco, enfim. Não é porque você está devendo, não tem nada a ver com isso, tá? Possuir os requisitos, não registrar antecedentes criminais, né? Então é importante aí essa parte, ter aptidão física, psicológica, outros documentos necessários, tá? Correspondente pagamento da importância deve ser efetuado em dinheiro ou cheque em qualquer agência bancária até o dia 5/6, né? A Vunesp ainda coloca cheque, né? Acho que ninguém usa mais isso, mas o normal é você pagar aí, né? Os seus boletos pela internet, no banco, normalmente não tem problema, tá? Bom, cargos de ensino fundamental R$ 54, cargos de ensino médio 67 e o superior R$ 98,80. Então, o professor paga R$ 98,80. Ó, boleto bancário, né? Aqui já é uma linguagem mais comum, pode ser pago até o dia 5/6. Não vai deixar para o último dia, certo? Né? E aí, claro, você tem que pagar o boleto até esse dia, ok? Certo? Não há devolução de pagamento, né, de importância paga, seja qual for o motivo alegado. Você vai lá preencher seus dados, né, sempre preenchendo os seus dados de forma real, porque não pode preencher coisa que não é, né? Então a gente precisa colocar a verdade lá, tá? Bom, aqui as instruções como se inscrever, é só acessar o site, você vai ver o link lá do concurso e tal. Tem isenção do valor da taxa? Sim. Então você pode pedir isenção, certo? Da taxa, se a pessoa é doadora de leite materno, com no mínimo 3 doações, né, e ela comprovar isso, ela pode. Se ela está cadastrada no REDOME, REDOME é o Registro Brasileiro de Doadores de Medula Óssea, eu sou cadastrado, é a Lei 3.557, tá? Então você também pode. Se você presta serviço para a Justiça Eleitoral, olha aqui, né? Então, se você presta, outro dia até divulguei um vídeo lá das folgas TRE, né? Então, olha só, se você trabalha na eleição, você também pode pedir a isenção da taxa, tem que juntar o comprovante, né? Se você é cidadão desempregado ou carente, também, aí você vai juntar carteira de trabalho, declaração de estado de pobreza, certo? Anexar todos os documentos solicitados aqui, né? E aí, o resultado dessa isenção sai no dia 15/5, ok? Então, aí, lembrando que o prazo é curto, né? É das 10 horas do dia 29 até o dia 30/4. É só 2 dias para você pedir isenção nessas questões. Se você tem alguma situação e precisa de condição especial, também você vai acessar o link da Vunesp e vai informar. Eu tenho baixa visão, eu estou com uma mobilidade reduzida, vou precisar de apoio, né, de um ledor, enfim, você também vai mandar para a Vunesp solicitando a condição especial, né? Então, sempre importante estar atento ao edital. Muita gente, às vezes, vem com questões que estão no edital. Então, a gente precisa estar bem atento no que diz o edital. Fala da candidata lactante, né? Também, se precisar amamentar, tem que informar a Vunesp, levar um acompanhante maior de idade, certo? Né? Não tem compensação de tempo, nesse caso, certo? Então, enquanto a criança ela vai permanecer lá em outra dependência com o adulto que a pessoa levou, certo? A Vunesp não vai disponibilizar ninguém para ficar com a criança,
E candidato com deficiência também, né? Ele tem direito à proporção de 5% das vagas. Então, existe toda uma legislação que regulamenta a questão da pessoa com deficiência. E aí, claro, tem que entregar o laudo médico, entregar o grau, o nível de deficiência, o CID, tudo isso. Aí tem o deficiente visual, certo? Da pessoa que necessita ali de intérprete de Libras, todas as informações para o candidato com deficiência estão no edital e precisa mandar toda a documentação adequada. Tem também pessoa negra e afrodescendente, 10% das vagas, então você também pode fazer inscrição com base nesse critério, nessa cota. Também você vai ter lá uma declaração, né, de que você vai se autodeclarar preto ou afrodescendente, conforme o quesito de cor utilizado pelo IBGE, e você vai mandar. Se for constatado declaração falsa, você vai ser eliminado do concurso, mas você vai ter direito a contraditória, para defesa, tudo isso, certo? Então, também tem que acessar lá o site, preencher no campo lá, né? E fazer a sua autodeclaração, né? Conforme o item C, certo? Então, não é aceito outra forma. Então, você tem que estar bem atento ao edital que vai dar todas as instruções para você fazer a sua inscrição. E as provas, né? Então, eu vou falar aqui das provas de professor, obviamente, do pessoal da educação, aqui diretor escolar, né? Então você tem lá conhecimentos gerais, língua portuguesa, matemática, noção de informática, conhecimentos específicos, né? Língua portuguesa 15 questões, matemática 10, informática 5 e 20 específico que tem prova de título. Professor de ensino fundamental 1, que é o que vai ter o curso aqui no Já Passei, você vai ter língua portuguesa 15 questões, matemática 10 questões, conhecimentos específicos 25 questões, então totaliza aí 50 questões, e análise de título, né? Que não é obrigatório, nem eliminatório, que é eliminatório é a prova objetiva, e você tem esse conteúdo todo aqui no Já Passei. São vários professores, né? Tem professor de língua portuguesa, de matemática, de conhecimento específico, em diversas áreas, né? Vai falar de diversos autores. Então, a prova objetiva, ela vai ter lá as alternativas, padrão VUNESP, 5 alternativas, sendo que uma só é certa, e você vai aí fazer a prova da VUNESP com essa configuração aqui, né? 15 português, 10 matemática. Muita gente fala assim, matemática, vou chutar tudo. Não faça isso. Tente estudar, faça um cronograma, tanto de língua portuguesa, matemática, conhecimentos específicos. Aí você tem um curso aqui para te orientar ali, no sentido de que você tem as videoaulas, então você vai conseguir estudar melhor, porque o conteúdo já está lá, certo? E aí você vai estudar para a prova com mais tranquilidade. E aí cabe você organizar seu tempo, fazer as anotações devidas, né? Eu vou pular isso aqui que é prova prática, não tem a ver com o professor, certo? Aí aqui fala um pouco da nomeação, né? Enfim, eu vou passar aqui para frente. A prova objetiva, que é data aí prevista de 4/8/2024, no período da manhã para ensino médio e período da tarde para ensino fundamental e superior. Qualquer dúvida, né, tem o Disque VUNESP, tem o site da VUNESP. Professor, onde eu vejo, onde eu vou fazer a prova, o dia, o horário, sempre no site da VUNESP. Isso sai ali, né, uma semana antes, enfim, da data da prova, tá? Então, por quê? Né? Para organizar tudo. E sempre importante dizer que as bancas, às vezes, têm uma demanda muito grande. A prova pode ser realizada, né, em outro local, em outra cidade vizinha, tá? Se não tiver espaço. E às vezes cidades que são um pouco pequenas, né? É o caso de Monte Alto, que não é uma cidade grande assim, né?
pode ter essa situação, né? Eu já fui fazer prova em uma cidade, na verdade acabei fazendo em Campinas, porque a cidade próxima ela era menor e aí não tinha como acomodar todo mundo, tá? Então eu fiz a prova em Campinas, mas era para outra cidade. O candidato só pode se retirar da sala de aplicação após 2 horas, certo? Exceto o cargo de procurador, que é 4 horas, ok? E aí você tem que levar a caneta preta, aquelas regras da VUNESP para você transcrever as respostas, certo? Tinta de outra cor azul pode acarretar prejuízo, né? Porque a leitora da VUNESP lá, ela prefere essa tinta preta, né? Prefere não, ela é padrão dela é tinta preta. Então, você vai preencher o gabarito lá, os alvéolos, né? Não pode errar, muita atenção, porque aquilo não é substituído, certo? Os 3 últimos, eles têm que sair junto, né? E se um candidato se recusar, ele vai ser excluído do concurso. Por que os 3 últimos saem juntos? Para assinar as atas lá e ver que tudo foi isso, lacrado, certo? Aqui é a prova prática, né? Também vou passar aqui, que é prova de motorista, enfim, quem for fazer aí. As orientações para envio dos documentos, né? Então, aqui voltando. Quando a gente está falando de professor, a gente tem prova de títulos, né? É obrigatório? Não. Ela é apenas classificatória. E aqui você tem as instruções e quais títulos serão considerados. Somente pós-graduação estricto sensu, doutorado e mestrado. Professor, então não vai aceitar aquela pós-lato sensu? Não, está bem claro no edital, item 7.33.5.1. Pós-graduação que vão aceitar. Stricto sensu, doutorado e mestrado. Aceita outro? Não, né? Só stricto sensu. Então, aí você vai enviar os documentos digitalizado lá, né? Seguindo as instruções, 500K, certo? O arquivo deve ser compatível com a impressão em papel A4, né? Os documentos que possuem frente e verso devem ser digitalizados ambos os lados. Então, tudo você tem que seguir a regra e acessar o site e mandar os documentos dos seus títulos, né? Então, se você mandar fora do padrão, ele não é avaliado, ok? Julgamento da prova, então você tem a prova objetiva, de 0 a 100 pontos, né? E aí depois soma os títulos, aí tem aqui os critérios da prova prática e a prova de títulos aqui, ó. A banca, né, ela cometeu aqui, pode ser que saia ou ela vai considerar, ó, porque lá em cima ela disse que só vai aceitar esses 2 títulos, mas na tabelinha ela colocou aqui, né, após lato. Então, pode ser que a banca depois corrija isso, né? Porque está bem claro lá no item, olha aqui, vamos voltar, né? Olha aqui, ó. Cadê o título aqui, ó? Serão considerados títulos somente pós-graduação estricto sensu, né? Então, aí a banca na tabelinha colocou, né? Então vamos ver se ela vai corrigir aí, se vai sair alguma retificação do edital, porque ela colocou aqui a pós-graduação. Professor, como é que eu vou saber disso? Entra no site da VUNESP, dá uma olhada lá, porque o título de doutorado ele vale 1 ponto, título de mestrado, título de doutorado vale 2 pontos e o título de mestrado 1 ponto, e após lato sensu ela vale no máximo 1 ponto, né? Então cada uma vale meio, então você pode mandar ficou bem confuso aqui, né? Quantidade máxima é 1 e vale aí, então você só pode mandar uma, né? Se não está errado isso aqui, né? Porque lá no edital eles falaram que não iam aceitar, enfim. Mas você pode mandar. Quantidade de candidatos que terão os títulos corrigidos: diretor de escola 34, professor de ensino fundamental 42, 2, né? Serão títulos considerados, né? Seria melhor escrever aqui do que corrigido, porque título a gente não corrige, né? A gente manda. Então, o diretor tem 2 PCD, 4 negros, 3 PCD, 5 negros, a quantidade que os títulos serão
considerados VUNESP. Melhor falar assim, né? Pontuação final será, né, a nota da prova nos cargos de professor e diretor, nota da prova mais nota de títulos. Critérios de desempate. Então, aí tem aqui os critérios de desempate, os cargos aqui de agente, né? Todos os cargos aqui, tem os cargos da saúde, os cargos de procurador e de professor, seguindo aqui os de 60 anos, seguindo o Estatuto do Idoso, depois maiores acertos nas questões específicas, depois língua portuguesa, matemática, e aqueles que tiverem aí maior idade no critério inferior a 60 anos, né? Porque quem tem mais de 60 é o primeiro critério de desempate. Recursos, sempre, né? Publicou lá, você tem direito a recurso, pedido da taxa de isenção de inscrição, inscrição por pessoa com deficiência, pessoa negra. Então, se por algum motivo você foi indeferido, você tem 2 dias úteis contados a partir do primeiro dia útil subsequente à data da publicação, tá? Então, sempre o prazo aí de 2 dias úteis. Recurso, né? Você vai no site protocolar lá, né? No site da VUNESP, sempre recurso é individual, não é coletivo, é sempre bem fundamentado, objetivo, não pode ficar lá criticando, né? Tem gente que acha que é um absurdo, porque isso e aquilo. Não, isso não é. O recurso tem que ser muito objetivo, senão você não ganha. Aqui fala da nomeação, né? E claro, aí é no sentido já depois de passar, aí a prefeitura vai convocar, enfim. E aqui as instruções finais, e nós vamos aqui para o conteúdo programático. Primeiro, tem todas as atribuições de cargos. Como são muitas, né? Você pode ver que o edital, boa parte dele é atribuição de cargo. Por que é importante você ler isso aqui no edital? Eu vou prestar um cargo lá de agente de educação infantil. É importante você saber o que faz o agente de educação infantil. A gente vê muito, principalmente na educação, pessoas que entram e depois falam assim, isso não é minha função, isso não é minha função, e está lá, né? Então, está lá, por exemplo, agente de educação infantil, preparar mamadeira, chá, suco e refeição. Aí depois a pessoa chega lá, não, eu não sabia que tinha que preparar mamadeira, chá, mas está no edital, certo? Então é importante as pessoas estarem atentas ao que diz o edital. O edital é a regra do jogo. O que faz o diretor de escola, certo? O que faz o diretor escolar musical. Então, tem muitas coisas aqui que é importante a pessoa saber, né? Eu vou falar lá do professor, vou logo lá para o professor, porque aqui tem uma série de questões, médico, né? Enfim. Mas essa informação que eu estou dando para vocês é muito importante. PEB1, participar da elaboração da proposta pedagógica, plano de aula, ministrar aula, elaborar e aplicar teste, controlar e avaliar rendimento escolar, né? O professor é mais tranquilo aí, né? As atribuições o pessoal conhece mais, participar do censo, tá vendo? Das chamadas, né? Da rede pública com relação a essas informações, executar outras atribuições afins. Então, tudo detalhado aqui. E vamos ver aí o conteúdo programático. E, claro, eu vou falar aqui especificamente do de professor, né? Porque como o edital é muito grande, eu vou trabalhar aquilo que o Já Passei vai oferecer para vocês, certo? O que vai aparecer aí no curso professor, né? Então, aqui a gente tem ensino superior completo, aí todos os cargos aqui, gente de educação infantil, ensino superior completo, tá? Diretor, né? Todos os cargos aqui, tem aí as informações aqui, língua portuguesa, padrão VUNESP aqui, né? É sempre a mesma coisa, leitura, interpretação, advérbio e tal, resolução de situações, problemas, aqui também a parte matemática sempre ali, regra de 3, juros, né, porcentagem, relação de grandeza, tratamento da informação médica, média aritmética, e também aqui, né, as noções de informática, que aí é Word,
Excel, PowerPoint, conhecimentos de internet, navegação, correio eletrônico, sempre caindo aí também nas provas MS Windows 10. Lembrando que isso é diretor, né, escolar, agente de educação infantil. Não falei de professor aqui, tá? E aqui tem também o agente de educação infantil, aí, higiene, cuidado, né? BNCC, lei de combate ao bullying, certo? O ECA, a Constituição, né? Desculpa, o ECA e a Constituição Federal também caem bastante. E aqui, agora sim, aí tem diretor escolar aqui, né? E vou falar da educação professor, diretor de escolar musical, e vou falar aqui do professor, né? O professor está lá por último aqui, certo? Vamos lá, ó. Professor de ensino fundamental. Então, o padrão aí, né, da VUNESP na questão de língua portuguesa. E é importante porque você tem muito acesso a provas da VUNESP e a mesma, né, leitura, interpretação de texto. Então, a VUNESP gosta muito de usar quadrinhos, né, Mafalda, Garfield, e ali sinônimos, antônimos, quadrinhos, né, que eu falei, e pontuação, classe de palavras, substantivo, adjetivo, artigo, advérbio, preposição, sentido que imprime as relações que estabelece, concordância verbal, regência, colocação pronominal e crase, e eles têm também sempre um texto, né? A VUNESP sempre começa com um texto, ali, interpretação, e eu dou dicas, eu falo assim, olha, vá sempre, leia as respostas, leia as perguntas, depois leia o texto. Porque aí você já vai identificando no texto aquilo que a banca vai te perguntar. Então você já vai grifando. É muito mais prático fazer prova assim do que você ler o texto, ler a pergunta, volta para o texto, porque aí você faz um trabalho mais demorado e tempo é importante na prova. Matemática, resolução de situações e problemas, adição, subtração, multiplicação, potenciação, radiciação, fracionária, decimal, mínimo múltiplo comum, máximo divisor comum, porcentagem, razão, proporção, regra de 3 simples ou composta. Então, tudo isso você tem que aprender o básico, né? Tem gente que vai fazer prova de matemática e não lembra como faz mínimo múltiplo comum, como faz máximo divisor comum, como faz uma porcentagem. Aí fica difícil. Eu vou chutar. Aí você perde ponto. São 10 questões. Se a pessoa se acerta 2, você já errou 8. E 8 numa prova é uma diferença muito grande. Porque aí você tem que gabaritar português, conhecimento específico, para você ter alguma chance nessa prova, certo? Então é importante você estudar matemática. Então, não negligencie a matemática, certo? Professor de ensino fundamental, então você tem aqui os tópicos, né, que estão colocados aqui, ó, direito à educação, função social da escola, gestão democrática, concepção de educação, concepções de desenvolvimento de aprendizagem, PPP, né, projeto político pedagógico, currículo de trabalho docente, alfabetização, ensino-aprendizagem, alfabetização e letramento, educação matemática, direitos humanos e diversidade, docência, né, identidade profissional, educação inclusiva, EJA, cultura digital, está caindo bastante agora, e uso de tecnologias na educação, infâncias e culturas infantis, legislação educacional e educação integral. Aí vem a bibliografia, né, School, né, que é também fala sobre inclusão, tornar a educação inclusiva, como essa tarefa deve ser conceituada, está caindo bastante, autores bem conhecidos aí, o Alavese, né, a Organização do Ensino em Ciclos, a Maria Barbosa, Culturas Escolares, Culturas Familiares, Maria Victória Benavides, né, Educação para a Democracia, bem clássico esse edital da VUNESP, as metodologias ativas, o Edward Caroline, as 100 linguagens da criança também, cai bastante, escola pública de tempo integral, esse aqui, sucesso e fracasso escolar. Então, ó, vocês vejam que bastante racismo e antirracismo na educação,
bastante textos que estão disponíveis na internet, então isso te ajuda. E mais a videoaula do Já Passei, aí vai ficar 10, hein? Reflexões sobre a alfabetização, da Emília Ferreiro, Paulo Fox, eu sempre erro o nome dele. Afinal, o que os bebês fazem no berçário, também clássico aí. Outro texto aqui, multimodalidade na alfabetização. Paulo Freire, né? Eu esqueci aqui, ó, didática da Maria Amélia Santoro. Professora Cintia Não, do Paulo Freire. Escolarização de Jovens e Adultos, do Sérgio Haddad, da Maria Clara de Pierro. Yves Lataille, né? O clássico Piaget, Vygotsky, Vallon, teorias psicogenéticas, estudo do meio e teoria da geografia, Maria Teresa Egler, Mantuan, diferenciar para incluir ou excluir, mudando a educação com metodologias ativas, do José Moran, Vera Maria Candal, né, indagações sobre o currículo, Antônio Flávio Barbosa, né, também clássico aí, Professor, Imagens do Futuro e Presente, do Antônio Nova, Ensinar Matemática na Educação Infantil, Escrito sobre Educação, do Vitor Paro, também aí um clássico, né? Vários clássicos aqui, tá? Todos são clássicos aqui. Ana Maria Pessoa, Alfabetização Científica, da Lúcia Helena Sazaron também. São autores bastante conhecidos, aí Jussara Hoffmann, né? Conhecimento e Transmissão Cultural, a Magda Soares, Alfabetização, as Multifacetas, o projeto político-pedagógico da Ilma Passos Veiga e até uma Vaz, o diálogo entre o ensino e a aprendizagem, outro clássico. E aí, legislação também, sempre aquilo que a VUNESP gosta de cobrar, a Constituição, artigo 205 a 214, Estatuto da Criança, o artigo 1 ao 6º, 15 ao 18, 53 ao 59, 131 ao 138, né? 53 a 59 fala especificamente da educação, o 131 a 138 aí versa sobre conselho tutelar, enfim, a LDB, né? A Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, então eles cobrem introdução e estrutura da base, a 13.146, que é o estatuto mais conhecido como Estatuto da Pessoa com Deficiência, eles estão cobrando aqui o capítulo 5 do Direito à Educação, a Política Nacional na Perspectiva da Educação Inclusiva, o PNE, né, que sempre cai aí, o PNA, que é o Política Nacional de Alfabetização de 2019, professora, mas isso foi revogado, mas a banca colocou, né? Colocou, vamos seguir o barco aí, tá? Agora já tem outro documento de 2023. A resolução 4, aí pode ser retificado também depois. A resolução 4 de 2019, as diretrizes curriculares para a educação básica, resolução 4 de 2010, as diretrizes para a educação infantil, a 5 de 2009, a do ensino de 9 anos, a 7 de 2010, para a EJA, né, jovens e adultos, aí, a de 2010, e a história, relações étnico-raciais, história, cultura e afro-brasileira e africana. Então, esse é o conteúdo, né? Então, vale a pena aí você tentar esse concurso, até como ele é básico, é um clássico, edital clássico da VUNESP. Ah, mas eu não estou interessado nesse concurso. Faz para você se preparar. Né? Faz para você se preparar, estuda, porque o material, esse material vai servir para vários concursos da VUNESP na sua vida. Porque a VUNESP está sempre cobrando aqueles autores. Então, eu não quero Monte Alto, mas de repente é uma oportunidade para você se preparar para concursos da VUNESP. E aqui, ó, autodeclaração de que é negro ou afrodescendente, você tem que preencher se você vai concorrer nessa cota, tá bom? Então, faça. Eu sempre, passei, eu já perdi a conta, mais de 30 concursos da VUNESP, eu passei em bastante, uma quantidade bem legal, já fui primeiro lugar em concurso da VUNESP. E por quê? Porque eu fazia muitas provas da VUNESP. Às vezes eu nem tinha intenção de entrar naquele município, mas como o edital ele é muito parecido, eu fui pegando o jeitão da VUNESP. Eu cheguei até a gabaritar matemática, que eu era péssimo de matemática,
mas peguei o jeito da VUNESP, o que eles cobram de regra de 3, o que eles cobram ali quando fala de geometria, e aí eu fui pegando o estilo da banca, né? Os autores que caem, e aí eu consegui excelentes resultados. Já passei em concurso de supervisão da VUNESP, já passei para professor, já passei para coordenador, para diretor, vários cargos, né? E sempre bem posicionado e algumas vezes em primeiro lugar. Por quê? Peguei o jeitão de fazer prova da VUNESP. Então, faça isso, estude, porque esse edital é clássico, né? Tanto é que tem até uns copia e cola lá, né? Às vezes eles esquecem de tirar o PNA de 2019, que já tem outro agora, né? Mas enfim, né? Porque é copia e cola mesmo ali, eles vão seguindo esse padrão, a não ser que o município solicite alguma introdução de tema novo, mas geralmente é um padrão, e aí você estudou para um, você já está se preparando para outro, e é sempre uma oportunidade, tá bom? Grande abraço e até a próxima.